Olá, aqui é Paulo César. Não muito tempo atrás, um conhecido hipnoterapeuta brasileiro lançou um vídeo aqui no YouTube chamado Por que hipnoterapia não funciona? E eu estou lançando esse vídeo para esclarecer alguns pontos em relação a esse vídeo, especialmente sobre isso, por que hipnoterapia não funciona. Muitas vezes uma pessoa vai para uma sessão de hipnoterapia, né? E o hipnoterapeuta faz o trabalho, se é um hipnoterapeuta que conhece o seu trabalho, ele faz o trabalho, a pessoa sai dali e depois de algum tempo volta, depois de uma semana, de 2 semanas, de alguns meses, essa pessoa volta e diz, não funcionou. Né? E normalmente a pergunta que se faz é, o que não funcionou? E a pessoa diz, olha, eu vim para uma sessão para parar de fumar, eu passei uma semana sem ter a menor vontade de fumar e de repente eu voltei a fumar. Ou então passei alguns meses sem parar de fumar, sem ter a menor vontade de fumar e eu voltei a fumar. Ou eu passei algum tempo sem essa fobia e essa fobia voltou. Né? E obviamente você pode ver que a hipnoterapia funcionou. Então, por que às vezes acontece isso? Acontece porque é importante que você entenda uma coisa chamada ganho secundário. E é importante que você entenda o que é, na realidade, uma sessão de hipnoterapia. No vídeo que eu citei, né, esse hipnoterapeuta, ele fala que hipnose em si, sozinha, não serve para nada. E a primeira coisa que eu quero lhe dizer é que a hipnose em si, sozinha, a hipnoterapia, que é a joia da coroa da hipnose, como dizia Dave Elman, ela funciona sim e muito bem, mas às vezes o hipnoterapeuta ele falha em observar certas coisas importantes. Se você tem um problema, se você tem um trauma, se você tem uma fobia, se você tem algum hábito que você gostaria de eliminar, então isso tem um motivo. Você criou esse problema, vamos usar essa palavra. Você criou isso dentro de você. E se você criou, significa que alguma parte sua enxergou um grande benefício nisso. Então, só existe um motivo para você ter esse problema que você tem agora. Existe um ganho. Grandes coaches, grandes professores, eles sempre dizem o que é que você ganha com isso. Você tem um problema. E o que é que você ganha com isso? Você tem uma dor crônica. O que é que você ganha com isso? Em algum lugar no seu inconsciente existe sim um ganho. Se não houvesse, você já teria superado esse problema. Se não houvesse, esse problema nem teria sido criado para início de conversa. Vamos ver alguns casos interessantes, né? Imagine aquela mãe que de repente ela vive ocupada, ela cuida da casa, cuida dos filhos, tem 2, 3 filhos e vive para cima e para baixo, levando os filhos para a escola, para aula de inglês, para aula disso, para aula daquilo, e de repente ela desenvolve um problema de saúde, ela desenvolve uma dor crônica, desenvolve uma enxaqueca, desenvolve alguma coisa que impede ela de continuar com aquela atividade. Qual é o ganho que essa pessoa tem disso? Ela vai ter mais tempo. Não é? Ela vai ter mais tempo, ela vai precisar que outra pessoa assuma essas atividades. Então, muitas vezes, nós criamos problemas. Nosso corpo, ele reage, ele cria problemas para que você tenha um ganho. Tem um caso clássico de Milton Erickson, de uma mulher que ela tinha o braço paralisado, né? E, clinicamente, na medicina, ninguém conseguia descobrir por que ela não conseguia mover aquele braço. E numa sessão de hipnoterapia com Milton Erickson, ele facilmente descobriu que aquilo era uma função social muito importante para ela. Ela tinha algo para falar, ela tinha algo para, dividir com as amigas. Tinha sempre um motivo para reclamar. E as pessoas sentiam compaixão dela e estavam sempre ao redor dela, ajudando ela. E o que foi que Milton Erickson fez? Milton Erickson ele sempre tinha essas soluções meio inconvencionais, né? E ele pegou essa paralisia que ela tinha no braço e colocou
nas unhas dela. Então ela ficou com as unhas paralisadas. E isso permitia que ela ainda continuasse reclamando, continuasse dizendo que não tinha sensibilidade nas unhas, né? Que se alguém cortasse as unhas dela, tocasse nas unhas dela, ela não sentia. Mas isso devolveu a ela a funcionalidade do braço. Ela pôde voltar a, né, viver sem nenhum problema, porque uma paralisia nas unhas, né? Por mais que ela reclamasse disso, por mais que ela socializasse com isso, ou seja, ele manteve a função, ele manteve o ganho secundário que ela tinha, ele manteve aquilo para ela. Muitas vezes você cria problemas para se proteger. Tem um caso clássico de Gerald Kine que, sabe, uma mulher, ela queria perder peso e não conseguia, ela estava, né, tentou tudo, tentou todas as dietas, tentou tudo que ela fazia, nada funcionava para essa mulher perder peso. Em uma sessão ele conseguiu descobrir, ele voltou, né, para o ponto inicial, onde foi que a mente inconsciente dessa pessoa decidiu ganhar peso. E ele descobriu que ela se casou, né, muito jovem, muito bonita, com um corpo muito bonito, e na volta da lua de mel, o marido dela, ela chegou e quis agradar o marido, tinha um jogo de futebol, e ela resolveu dizer para o marido, olha, convide seus amigos para assistir o jogo, eu vou fazer salgadinhos, vou ficar servindo vocês, para que ela queria ver o marido feliz. E ele descobriu, né, numa regressão que ele fez com ela, que naquele dia estavam os amigos todos lá, e ela foi para a cozinha para pegar mais salgadinho para servir, e um amigo do marido dela entrou na cozinha e deu uma cantada nela. Ela se sentiu tão constrangida com aquilo, né? Ela se sentiu tão mal. Não aconteceu nada demais, ele simplesmente deu uma cantada, né? Ela cortou e ele saiu, não houve nada demais, mas o constrangimento dela, ela se sentiu tão mal com aquilo, que ela inconscientemente, é importante que você entenda isso, é inconsciente, esses ganhos secundários, né? Esses ganhos que nós temos, na maioria das vezes, 99% das vezes, são inconscientes, é por isso que eles permanecem, é por isso que eles nos causam todos esses problemas. Ela decidiu inconscientemente que jamais queria passar por aquilo novamente. E o inconsciente dela, encontrou uma solução. E a solução foi ela ganhar peso, né? O inconsciente decidiu que se ela ganhasse peso, se ela ficasse não atraente, né, na ideia do inconsciente dela, ela jamais iria ter que passar por aquilo novamente. Nunca mais. Um amigo do marido dela iria dar uma cantada nela, iria fazer, né, esse tipo de atitude. E foi por isso que ela ganhou peso. Quando isso foi resolvido, e é muito importante que você entenda isso, numa sessão de hipnoterapia, né, existem vários caminhos, existem muitos caminhos que o hipnoterapeuta pode tomar. Um deles é a regressão. Mas em qualquer caminho que seja, é importante que a pessoa ela resolva o problema inconsciente. Não é simplesmente você colocar a pessoa em transe hipnótico e dizer a partir de agora você vai perder peso. Isso não funciona. O inconsciente da pessoa não é uma máquina, né, que você pode simplesmente colocar um novo comando ali em cima, deletar o antigo e está tudo resolvido. Não é assim que funciona. A sua mente inconsciente precisa resolver, a sua mente inconsciente precisa encontrar uma nova solução para aquele problema. Quando o hipnoterapeuta falha em fazer essa negociação, em trabalhar em conjunto com a sua mente inconsciente, aí o que é que acontece? Aquilo vai durar um certo período de tempo e o problema vai voltar, porque não foi resolvido. Então, algumas pessoas, elas dizem, não, hipnoterapia não funciona sozinha. Hipnoterapia só funciona se for utilizada em conjunto
com algum outro tipo de terapia, em conjunto com psicoterapia, em conjunto com terapia cognitiva, em conjunto com alguma outra coisa, porque hipnoterapia não funciona. Na realidade, isso é um desconhecimento de como a hipnoterapia realmente funciona. A hipnoterapia em si, pura, só hipnoterapia, ela funciona muito bem. E existem muitas formas de você trabalhar dentro do processo hipnoterapêutico. Existem muitas formas. E o processo de hipnoterapia não é você colocar a pessoa em transe hipnótico e dar um comando. A partir de agora, sua autoestima é alta. Né? Isso não funciona. Isso funciona num show de hipnose, que é uma dinâmica muito diferente daquilo que acontece dentro de um processo clínico, dentro de um processo de hipnoterapia. Né? Você pode olhar para a pessoa dentro de um show, né, em cima de um palco, com um público, e dizer, a partir de agora você é uma galinha, você pensa como galinha, você age como galinha, e você vai começar a catar milho pelo chão. E aquela pessoa vai começar a catar milho pelo chão. E isso vai funcionar dentro do contexto. Por quê? Porque a mente inconsciente dessa pessoa, a mente inconsciente, sabe que essa pessoa está no palco. Essa pessoa subiu no palco. Né? E isso é muito importante quando você é um hipnoterapeuta, um hipnotista de palco, né? Tirando a hipnoterapia do meio, você é um hipnotista de palco. Quando você chama as pessoas, você escolhe aquelas pessoas que querem participar. Então a mente inconsciente dessa pessoa, ela sabe que aquilo é um show, que aquilo é um palco, e ela está ali complacente, ela quer se divertir, ela sabe que aquilo não vai ter consequência, aquilo não vai ter continuidade. Né? E é assim que funciona um show de hipnose de palco. Se um hipnoterapeuta, ele, por desconhecimento, por despreparo, ele acha que ele vai resolver problemas um pouco mais complexos, né? Porque a função de um show de palco, né, um show de hipnose, não é resolver o problema de ninguém. Se ele acha que ele vai usar a mesma técnica, a mesma facilidade, mesmo, né, numa sessão de hipnoterapia, então o que é que vai acontecer? Vai acontecer que essa pessoa vai sair dali sem fobia de gato, vai sair dali sem fobia de altura, vai sair dali sem o problema que ela veio, ela vai sair dali sem o hábito que ela queria eliminar, e logo depois, né, isso vai depender de pessoa para pessoa, essa pessoa vai criar o problema de volta, ela vai trazer o problema de volta. Por quê? Porque simplesmente não foi resolvido. Agora é importante que você saiba que Milton Erickson, por exemplo, que foi um dos maiores hipnoterapeutas do mundo, né? Ele usava hipnose pura, mas ele dava tarefas para as pessoas, ele permitia que as pessoas utilizassem, né? Por isso que eu não gosto do termo hipnoterapia ericksoniana, né? Porque Milton Erickson ele estava muito mais preocupado com o ser humano que estava na frente dele do que com hipnose. Ele estava muito mais preocupado em resolver o problema dessa pessoa do que com hipnose. Então as pessoas que pregam que hipnoterapia não funciona, que você precisa usar em conjunto com alguma outra coisa, muitas vezes elas se baseiam no próprio Erickson. Tem um caso clássico de Milton Erickson que eu acho fantástico, né? Tinha um homem que ele não conseguia dormir. Eu já contei essa história em outro vídeo. Esse cara não conseguia dormir, ele dormia 2 horas por noite. Ele morava com o filho dele, ele era viúvo, o filho também era viúvo, moravam só os dois dentro da casa. E ele passava a noite sem conseguir dormir. Quando dava 5 horas da manhã, ele conseguia dormir. E ele dormia até as 7 da manhã, acordava e ia trabalhar. E noite após noite, era sempre a mesma coisa. Milton Erickson chegou para esse homem
dentro de uma sessão de hipnoterapia e chegou para ele e disse: me diga uma coisa, qual é a tarefa doméstica que você menos gosta, a tarefa doméstica mais desagradável para você? E esse homem disse: encerar o chão. Né? Morava só ele e o filho, e os dois cuidavam da casa, era só os dois. Né? Não tinha ninguém que ajudasse para cuidar da casa. E ele disse: olha, eu odeio encerar o chão. Aí ele chegou para esse homem e disse: olha, você vai, assim que você sair daqui, você vai passar numa loja e você vai comprar cera Johnson. Interessante que Milton Erickson disse até a marca da cera. Disse: você vai comprar cera Johnson. E você vai, toda noite, após o jantar, você vai encerar o chão até, né, às 7 da manhã. Você não vai dormir. Você vai encerar o chão a noite inteira. E a solução desse problema vai lhe custar 8 horas de sono. Né, que era justamente 4 dias. Esse homem dormia 2 horas por noite. Então, ele ia passar 4 noites sem dormir. E na primeira noite, esse homem encerou o chão até às 7 da manhã. Na segunda noite, esse homem encerou o chão até às 7 da manhã. Chegava às 7 da manhã, se arrumava e ia trabalhar. Na terceira noite, esse homem terminou de jantar, olhou para o filho e disse: meu filho, né, que já era um adulto, trabalhava com ele, os dois tinham uma agência de imobiliária, e ele disse: meu filho, eu vou me encostar ali um pouquinho na cama e daqui a pouco eu começo a encerar o chão. E esse homem se deitou logo após o jantar e só acordou no outro dia às 7 da manhã. No outro dia, ele acordou revigorado. Né? Primeira noite que esse homem dormia em anos. E ele imediatamente foi para o consultório de Milton Erickson e disse: doutor Erickson, eu dormi a noite toda. Né? Eu falhei, eu era para ter passado 4 noites. E Milton Erickson olhou para ele e disse assim: me diga uma coisa, você tem um relógio com ponteiros fluorescentes que você enxerga o ponteiro? E ele disse: tenho. Ele disse: olha, a partir de agora você vai fazer o seguinte: quando você terminar de jantar, terminar suas tarefas, né, lavar os pratos, fazer tudo que você tem para fazer, você vai se deitar e você vai olhar para os ponteiros do relógio. E quando os ponteiros do relógio, se você olhar a hora que você se deitar e você não estiver adormecido, 15 minutos depois, você vai se levantar e vai encerar a noite toda. Esse homem, né, com acompanhamento de Milton Erickson, nunca mais passou a noite sem dormir. Então muitas pessoas se baseiam numa história como essas para dizer assim: ah, mas está vendo, Milton Erickson não usava terapia pura. Ele não usava hipnoterapia clínica pura, ele usava tarefas como, né, terapia cognitiva, usava tarefas como outros tipos de terapia usam. Sim, Milton Erickson muitas vezes ele utilizava qualquer coisa. Ele estava preocupado com a solução. Então, de forma nenhuma, eu sou contra você utilizar a hipnoterapia com outros tipos de terapia. Se é o que você quer fazer, funciona muito bem. Hipnoterapia com coaching funciona de forma fantástica. Hipnoterapia com terapia cognitiva comportamental funciona muito bem. Terapia com psicoterapia funciona de forma fantástica. Hipnoterapia é, sabe, um coringa que você pode encaixar em qualquer coisa que vai, sabe, turbinar os efeitos daquele tipo de terapia. Mas hipnoterapia pura, né, sozinha, também tem um efeito muito, muito bom. Ele funciona tão bem sozinho quanto funciona com outros tipos de terapia. Então, se você estiver se perguntando, será que eu preciso agregar alguma coisa à hipnose clínica, à hipnoterapia? Se você quiser, né? Se você se sente melhor
utilizando hipnoterapia junto com outro tipo de terapia, então isso vai ser bom para você e vai ser bom para o seu cliente. Mas se você quiser usar hipnose clínica pura, sem o uso de nenhuma outra ferramenta, né? Dave Elman, ele provou que isso funciona muito, muito bem. Só existe uma coisa que você precisa ter em mente. E essa coisa é muito simples. É que hipnose, né, e hipnoterapia são duas coisas diferentes. Você pode usar a hipnose para divertir as pessoas, para demonstrar para as pessoas o poder que a mente inconsciente tem. E você pode usar hipnoterapia. E a hipnoterapia, ela tem processos. E esses processos, todos, eles têm um único objetivo. É negociar, é ajudar. Você vai trabalhar em conjunto. O bom hipnoterapeuta, para você ter sucesso em hipnoterapia, você não está no comando. Você não dá ordens para o inconsciente da pessoa. Você ajuda o inconsciente da pessoa a encontrar uma nova solução para aquele problema que ele está resolvendo com o problema que você quer resolver, né? Então, você quer que as pessoas respeitem mais você, você quer mais atenção, então você cria um problema na perna, você cria um problema nas costas, você cria um problema de saúde, que as pessoas vão estar cuidando de você. E você precisa resolver esse problema, você precisa ajudar a pessoa a ter o que ela quer, ter o que ela está conseguindo, o ganho que ela está conseguindo com o problema, sem o problema. É assim que a boa terapia, seja qual for, funciona. E é assim que a boa hipnoterapia funciona. Ok? Então, é isso aí. O motivo desse vídeo foi para esclarecer essas duas coisas, né? Deixar muito claro que hipnoterapia pura, destilada, né, 100% pura, é uma forma de terapia que funciona muito bem, muito rápido e eu não consigo imaginar nenhuma situação em que nós não possamos usar hipnoterapia para resolver. E ela também funciona junto com outras coisas. E existem processos, existem formas de você usar a hipnoterapia. Você não pode simplesmente dizer, eu sei hipnotizar, eu consigo hipnotizar, então eu sou um hipnoterapeuta. Não. Existem processos existem formas de você utilizar. E qual conselho que eu lhe dou? Se você disser assim, então um bom hipnoterapeuta ele deve ter o quê? Na minha opinião, um bom hipnoterapeuta ele deve ser como Milton Erickson, né? Ele deve ter o foco no cliente e não na terapia. O foco no cliente e não na hipnoterapia puramente. E ele deve ter uma caixa de ferramentas, né, dentro da hipnoterapia que ele possa utilizar para cada caso. E se ele quiser ter outras caixas de ferramenta que ele possa usar em conjunto com aquelas ferramentas da hipnoterapia, né, não vejo problema nenhum. Não vejo nem um ponto negativo nisso. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like, né? Se inscreva no canal se você já não tiver inscrito. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar um link onde você vai poder conhecer o Clube do Terapeuta e aprender, né? Se você desejar, muito mais sobre hipnoterapia, sobre coaching, sobre terapia holística, né? Sobre inteligência emocional. E é isso aí. Um grande abraço para você.